Senhoras e senhores, boa tarde. A Defensoria Pública de Minas Gerais, por meio da Escola Superior, tem o prazer de recebê-los para o primeiro encontro do projeto Bate-Papo de Família. Esse projeto foi idealizado pelo IBDFAN, em parceria com a Defensoria Pública. Pedimos que os senhores coloquem os celulares no modo silencioso. Temas especiais de direito de família, analisados de forma profunda e permeados por uma troca de experiências e debates sobre os mais atuais posicionamentos jurisprudenciais e doutrinários. Esse é o objetivo do Bate-Papo de Família, uma série de encontros que se inicia hoje. A cada última quinta-feira do mês, ele se repetirá com temas mais diversos e será sempre às 17 ou 17h30. Para o pronunciamento inicial, para a composição de mesa, chamamos o defensor Dr. Warlen Vidal, da área de famílias, para compor a mesa inicial. Hoje, à noite, tem um enorme prazer em receber o Dr. Newton Teixeira, que é especialista em direito, compondo a mesa. Dr. Newton é especialista em direito de empresa pela Fundação Dom Cabral, é mestre em direito processual civil pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, é doutor em direito pela Universidade Católica do Rio de Janeiro, pós-doutor em investigação e docência universitária pelo Instituto Universitário Italiano de Rosário, Argentina, desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, membro do IBDFAN, Minas Gerais, professor de Direito de Família e de Processo Civil na Escola Superior Dom Helder Câmara e coautor de diversos livros e artigos na área de Direito Ambiental, Família, Processual Civil. Portanto, nesse momento, começando, então, com a fala do Dr. Newton Teixeira. Muito obrigada. Boa noite a todos. Caríssima Éder, é um prazer revê-la aqui depois de muito tempo, né? A Éder atuou muito na vara de família na época que eu era juiz, agora aqui dentro da escola, né? Da Escola da Defensoria Pública. Foi um prazer, uma grata satisfação revê-la aqui. E faço os votos de profícua gestão à frente da escola. Eu acho que toda instituição tem que ter uma boa escola para seguir adiante. Mas ainda o prazer é estar aqui, porque o Warlen foi o responsável pelo meu sucesso na vara de família. Trabalhamos junto lá há 10, 12 anos, e eu acho que nenhuma vara funciona se tiver um juiz burocrático, um defensor burocrático, um Ministério Público burocrático. Precisamos trabalhar em comum, principalmente se tratando de defensoria pública, né? Ter um carinho especial os juízes, os promotores com relação aos defensores, porque a cidadania, a inclusão dessas pessoas desassistidas passa pela defensoria pública. Para diminuir a distância entre aquele trinômio pobre, preto e prostituta, para mudar, né, para ficar tão chulo aqui, é necessário uma defensoria pública forte, atuante, lutadora. E, graças a Deus, em Minas Gerais, já há algum tempo, a Defensoria Pública tem desempenhado esse papel a contento. Portanto, a maneira que tem, de diminuir a distância. Bom, então é um prazer estar aqui com vocês também, com todos aí, alguns ex-alunos, colegas de fórum, militantes, né, defensores que já conheço também há algum tempo. Não é eu que estou nervoso, não, é o microfone que está um pouquinho preguiçoso. Eu vou pedir permissão para falar sentado, depois já de um dia de trabalho, né, desde a manhã. Eu vou devagar, porque eu não fiz slide nem nada, porque é um bate-papo, mas, evidentemente, para não perder, eu vou citando o artigo e, na medida do possível, se eu me perder, eu volto aqui para a folhinha. Porque, primeiramente, eu não gosto de criticar o que já está pronto.
Então, o novo CPC já não tão novo, né, já está ficando até velho, eu acho que mudou e muito. E o momento de crítica já se passou, audiências públicas diversas tiveram, oportunidade de nós darmos palpite, tentar influenciar na modificação, já passou. Mas o que eu vejo já depois desses 2015 para cá do novo CPC é que ele melhorou muito, né? Ele tirou vários excessos que tinha no Código de Processo Civil, com relação à petição inicial, com relação à contestação, né? Alegando tudo em preliminares, pensando aqueles apensos, ou os famosos filhotes da vara de família, ou até das outras varas. Voltando para o próprio direito de família, e especificamente nesse bate-papo nosso, na execução, então, o que o 528 e seguintes fez? Na verdade, consolidou o que já era jurisprudência, doutrina e prática todo lá. Então, foi bom, porque dentro dessa proposta que nós somos co-legisladores, é a maneira mais democrática, né, porque somos todos cofeitores e, portanto, codestinatários da lei, acho interessante essa proposta de encampar. De maneira que, se nós olharmos o artigo 1528, nós vamos ver que até o artigo 8º ele tratou da execução indireta, ou seja, a execução com pedido de prisão. No 528 e 9 e seguintes, tratou da execução com penhora. Mas nós sabemos, principalmente quem milita, que a execução com penhora, hoje, a fase de cumprimento de sentença, é de efeito quase zero na vara de família, não tem eficácia. Por quê? Porque a maioria dos devedores de alimentos são pessoas pobres, não tem bens para penhora. Então, o que dá eficácia à execução, ao recebimento dos alimentos, é a execução indireta, ou seja, execução com pedido de prisão. E, com relação à prisão, a discussão que sempre reinava e que começou com a súmula 309 do Superior Tribunal de Justiça, hoje encampada pelo artigo 528, parágrafo 7º, é as dívidas pretéritas, atualizadas e vigentes. Eu, como juiz da primeira de família, peguei uma época que entrava com execução. Alô. Eu estou queimando todos os microfones aqui. Então, entrava-se com uma execução, o devedor de alimento, irresponsavelmente, já se escondia para não ser citado, apresentava justificativa, depois de 5, 6 ou 7 meses para localizar, as agendas, as pautas do juiz marcava audiência de justificação para dali 1 ano. Quando decretava a prisão, estava devendo 15, 16 meses. E o que ele fazia? Vinha, depositava 3 meses só. Entendia que era só as 3 últimas que eram devidas. Eu contabilizei na primeira vara 480 habeas corpus contra a minha pessoa, porque eles já iam lá com os 3 últimos meses para depositar. Eu falei, não, paga integralmente ou não sai. Mas eles entravam até mesmo com habeas corpus, depois nós vamos falar um pouquinho do recurso, e o tribunal soltava, porque entendia que era só as 3 últimas, de maneira escandalosa, beneficiando o infrator nessa história, né, o irresponsável. Aí veio a súmula 309, né, e diz que dívida pretérita é aquela que ultrapassar 3 meses a contar do juizamento da execução. Porém, aí que resolveu essa questão, as parcelas vencidas no curso da execução estão incluídas no valor devido. Pronto, acabou a farra. Então, vou entrar com a execução no máximo de 3, e demorou 12 anos, 12 meses, 12 mais 3, né, eu tenho que incluir todas essas parcelas para se ver livre, as parcelas vencidas. Pronto, resolveu. Agora, ficou a discussão ainda, e alguns mitos no direito,
no sentido que eu só posso executar se vencida as 3 parcelas. Não, isso não existe. É até 3. Eu posso executar amanhã a pensão que venceu hoje. Então, eu posso estar com 1 mês, com 2 meses ou com 3 meses de mensalidade vencida, que vai ser objeto da execução indireta. O que ultrapassar, se tiver 5, 2 são execuções pretéritas, né? E aí ficou também uma dúvida que nós chegamos a discutir em 2017 no IBDFAM, que alguns juízes, depois do advento do atual CPC, estavam entendendo que você tinha que executar ou execução indireta ou execução direta. Você não podia usar as duas concomitantemente. Mas não é possível, antes que eles estão lendo essa proposta do novo CPC, isso não existe. Então, a escolha é de o credor, através do defensor, do advogado, que vai entrar, pode concomitantemente com a execução direta ou com a execução indireta. Evidentemente, em 2 petições apartadas, porque são ritos diferentes. Mas a opção é sua, né? O certo é que a maioria não executa com o pedido de penhora, que nós chamamos de execução direta, porque não tem bens. Então, vai ser uma execução frustrada, né? Mas não podemos deixar de esquecer que a verba alimentícia prescreve em 2 anos. E com relação ao menor, enquanto estiver diante do poder familiar, hoje autoridade parental ou menoridade, não corre prescrição. Então, a qualquer momento, você pode desarquivar pode ajuizar, se ele enriquecer, se tiver bens, não é isso, para tentar penhorar bens. Mas, volto, a opção é, pode ajuizar as 2, pode ajuizar uma ou pode usar outra. Se ajuizar as 2, por questão de rito, faça em petição separada. Bom, outra questão que se discute muito é o 528, parágrafo 1º, que, como sempre, eu discordo. Lá diz que, então, na execução indireta, nós sabemos que o executado é citado para, em 3 dias, pagar, comprovar pagamento ou justificar a impossibilidade. Na minha opinião, se justificou a impossibilidade, necessariamente tem que marcar audiência de justificação. Eu acho que é corajoso o juiz que diz, não comprovou, decreta a prisão, há cerceamento de defesa, porque a matéria é fática, necessita de audiência para você, por todos os meios de prova, inclusive testemunhal, comprovar impossibilidade de pagamento. É um dos casos que cabe a habeas corpus, porque não vai ter prazo a qualquer momento. Porque se eu justifiquei, alegando impossibilidade, se precisa de provar por qualquer outro meio de prova, e o juiz corajosamente decretou a prisão, ele cerceou o seu direito de defesa e, portanto, nós saímos da exigência constitucional do devido processo legal e passamos por mero procedimento. E procedimento não é a maneira de se debater direito no país pós-democratização com a Constituição de 88. Então, há uma nulidade aí que pode ser discutida a qualquer momento. Bom, e nessa execução indireta também, ao contrário, né, dessa evolução que houve lá na fase de cumprimento de sentença, que eu estou chamando de execução direta, penhora, lá hoje o advogado é quem é intimado para penhora, né, não precisa mais do devedor. Mas na execução indireta ainda continua a citação pessoal do executado para que ele se defenda no prazo de 3 dias, sob pena de ser decretado automaticamente. Mas o 528, parágrafo 1º do CPC diz, se ele citado para, no trido legal, pagar, justificar ou comprovar pagamento, e se ele não o fizer, o juiz poderá levar a protesto, ou deverá protestar, me parece que até ato de ofício. Mas o que eu queria, e que parece com o retrocesso, que antes disso, porque se ele já foi citado e não justificou, o próximo passo vai ser decretar a prisão. E outra, se nós analisarmos o artigo, voltar um pouquinho no 517, fala que toda sentença condenatória pode ser levada a protesto. Então, ação de alimentos é sentença condenatória. Eu posso levar lá já de imediato se tiver débito.
Por que agora aqui, só na hora que eu executo, ainda fica dependendo do réu contestar ou não que eu vou protestar? Por que eu insisto um pouquinho no protesto? Porque é uma maneira também de dar eficácia. Porque mesmo se ele citado não pagar e ele desaparecer, vai ter dificuldade em cumprir esse mandado. Se protesta, ele fica fora do mercado, se for fazer algum negócio, acaba procurando para negociar. Então, é uma maneira que tem. Então, eu acho interessante. Mas eu quero entender, quando o código fala que precisa citar na execução e ele ser revel para poder lançar o protesto, eu fazia, já comparando com o 517, eu faço a seguinte coisa. Quando o código está falando isso, deve ser para alimentos provisórios. Porque para os alimentos definitivos, eu vou protestar a sentença antes da execução, com base no artigo 517. Seria uma maneira de corrigir um pouco esse equívoco do legislador de permitir. Se os alimentos é dívida líquida e certa, como que primeiro tem que haver a citação do réu? De novo, e se ele estiver escondendo para ser citado? Vai ficar aí 2, 3 meses, 4, 5 meses se escondendo sem poder levar protesto, porque exigiu que ele fosse citado primeiro na ação de execução. Bom, a exemplo do Código de Processo Civil anterior, precisa ser provada impossibilidade absoluta. De maneira que, não ficou bem provado, o ônus é do executado, decreta a prisão porque ele não provou a impossibilidade, ônus legal dele, né? E a outra questão que eu gostaria de não estar falando assim, mas que infelizmente o legislador cochilou, foi com relação ao artigo 528, parágrafo 3º, tempo de prisão. 528, parágrafo 3º, fala de 1 a 3 meses. Minha opinião, continua o prazo de 60 dias de prisão. Se alguém decretar, se um juiz decretar acima desse valor, pode ser corrigido pelo agravo de instrumento ou pelo habeas corpus. Bom, na primeira vez que eu falei isso no congresso da OAB, um processualista e doutrinador falou: de onde você está tirando essa besteira que você está falando? É um congresso, você tem que ter mais responsabilidade no falar. Bom, para nós sabermos que o prazo é de 60 dias, é muito simples. Voltemos no código anterior. Era o artigo 733, que falava também de 1 a 3 meses. Pode ir lá no código de 73. Só que teve o artigo 19, ou existe o artigo 19 da Lei de Alimentos, que fala que o prazo é de 60 dias. Aí você pode falar, mas então prevaleceu 60 dias porque a lei é especial? Eu acho que não, eu acho que a lei especial prevalece sim sobre a ordinária quando ela é posterior, mas a lei de alimentos é anterior, é de 68. Prevaleceu porque a prisão é regra de exceção. Então, se há um choque, prevalece a menor regra, 60 dias. Estava isso no Código 73, só nós mais velhos que sabemos disso, não é isso, Wagner? Ou seja, vale, prevaleceu 60 dias porque tem um artigo 19. Bom, veio o código agora e no 528, parágrafo 3º, também diz que é de 1 a 3 meses. Só que, conforme eu já falei lá, inclusive com meus alunos, tem vários aqui, eles vão falando, nossa, Nilton é repetitivo demais. Só que, gente, se você pegar o ato de disposição final e transitória do novo código, no artigo 1072, inciso 5º, olha aqui, ele revogou a lei dos alimentos do artigo 16 a 18. Então, o artigo 19 está prevalecendo. O que bastava para a prisão hoje ser de 1 a 3 meses? Que ele tivesse revogado o artigo 16 ao artigo 19. Se ele esqueceu de revogar o artigo 19, nós vamos cair na jurisprudência construída à luz do Código de 73, porque ficou o mesmo conflito. O 528, parágrafo 3º, corresponde ao 733, parágrafo 3º do Código. O artigo 19 está vigente, então, se naquela época entendeu que era o prazo, que prisão é regra de exceção e que tinha que prevalecer o prazo de menor tempo, a jurisprudência é a mesma, não tem como ser diferente. E já a questão de 4, 5 meses, uma pessoa foi presa e o advogado foi me procurar lá. O que ele faz? Eu falei, deixa eu ver o tempo de prisão. 3 meses. Eu falei, habeas corpus, você já perdeu o prazo. E o tribunal reduziu, corrigindo o equívoco, para 60 dias, né? Diminuiu um pouco a prisão.
né, nesse sentido de que o legislador poderia ter corrigido essa proposta, mas não o corrigiu. E porque também estava confundindo sanção civil com pena, né, e alguém já estava até dando prisão no regime semiaberto ou aberto, o legislador foi taxativo no 528, parágrafo 4º, a prisão a ser cumprida no regime fechado e sem contato com os outros presos. Isso já se fazia aqui na Ceresp, né? Nunca colocava em contato, mas só que é em regime fechado. Porque se continuasse assim, ele depois ia querer progressão do regime, semiaberto e depois aberto, né? E tornozeleira, etc. A discussão aqui, que eu lancei também em sala de aula, é a seguinte: um menino de 15 anos que engravidou a namorada dele, e ele foi condenado a pagar alimento. Não pagou, executaram com pedido de prisão. É possível a prisão dele? Que a pessoa logo vai pelo lado da inimputabilidade, putabilidade. É lógico que é sanção civil, né? Então não estamos falando em inimputabilidade. Ah, mas para onde eu levo esse menino? Aí já é questão do cumpridor da ordem judicial, do executivo, da polícia, do próprio oficial de justiça, né? Bom, então, a questão do número máximo da prisão, que eu disse que melhor que você pode executar, de 3, 2 ou 1 parcela, as dívidas atualizadas, isso foi previsto na súmula 309 do Superior Tribunal de Justiça. Dívida pretérita tem que ultrapassar 3 meses, mais as vencidas no curso da execução, estão incluídas no valor devido, né? E, então, conforme já falamos, ultrapassou esse entendimento que bastava depositar apenas as 3 últimas parcelas. Tem que depositar aquela que constou da inicial, 3, 2, 1, e todas as demais vencidas. Evidentemente que ficou em aberto as vencidas até quando? Porque nós sabemos que tem mandado de prisão aí ainda para ser cumprido de 4, 5, 10 anos. Joga nas delegacias do Brasil inteiro, eles se comunicam, às vezes quando vai tirar um documento novo de identidade, hora que vai acidentado para o hospital, hora que recupera, fica algemado e vai para cumprir pena, né, sanção, desculpa, cumprir sanção. Então tem vários mandados de prisão em aberto. Então qual que seria as parcelas que seriam incluídas no valor devido até o momento que você ajuizou aquela execução? Já que a súmula 309, hoje o artigo 528, parágrafo 3º, fala que as vencidas no curso da execução devem ser incluídas, eu acho que a melhor maneira é todas até o momento em que se decretou a prisão. Por que esse entendimento? Porque dali para frente, e na demora do mandado de prisão, ele pode ter piora na situação dele, e ele não vai ter o direito de provar que não pode pagar dali para frente. Então, eu deixaria, então, o juiz decretou, no dia seguinte eu já ajuizaria uma nova execução com pedido de prisão com as parcelas daqui para frente, né? Deixaria isolado, para não ter essa proposta de incluir todas até o momento da prisão, que ocorreu 4, 5 anos depois, e falar, cerceou meu direito de defesa, eu tive modificação na minha vida, vou ficar preso injustamente. Acho que seria o mais correto. As parcelas vencidas são aquelas até o momento da execução, até o momento da prisão que decreta a prisão do executado. Dali para frente, entra-se com uma nova execução. E se ele foi preso, se você andar rápido com a execução, quem sabe você já recomenda que ele fique mais 6 meses lá no local onde estiver recolhido, né? Nós sabemos, né, o próprio CPC também ressalvou que a prisão não quita dívidas, não é isso? Eu acho até que a hora que decreta a prisão do executado, que o juiz automaticamente libera e abre vista para o exequente, para ele se manifestar, se eu fosse advogado, se fosse defensor público, eu pediria para converter aquela execução indireta e direta. Mesmo juiz, não surtiu efeito a prisão, já foi liberado, o débito hoje é tal, espécie mandado de penhora e avaliação. Ah, mas e se não encontrar bem? Pede para arquivar, deixa arquivado, porque se amanhã depois
o seu cliente deu notícia de que o executado tem bens, já está tudo em andamento, basta apenas desarquivar aquele processo e expedir mandado de penhora. Porque se o juiz abre vista, o réu cumpriu já o prazo de cadeia, você fica quieto, ele vai extinguir o processo de execução. Aí você, anos depois, vai ter que entrar, se não prescrita a dívida ainda, com uma nova execução, né, começando tudo de novo, quando você já poderia deixar tudo engatilhado e torcendo para ele tirar na loteria, casar com mulher rica, e etc. Umas formas que você tem de enriquecer. Né? Bom, esse novo código também, no 528, parágrafo 9º, ele facilitou a execução de alimentos. Porque se você analisar ele lá, hoje você pode executar no seu domicílio, você credor, no domicílio do devedor e no domicílio onde tiver bens. Então, a escolha é sua. Só que nós precisamos atualizar aqui, porque, erradamente, o código diz assim, que se você escolher o local do bem ou o local do domicílio onde os autos não tramitaram, ou seja, os autos estão em outra comarca, que você pode pedir que sejam remetidos os autos para lá. Eu não concordo com isso, porque fere, inclusive, o princípio do juiz natural, no sentido que qualquer outra ação você vai discutir aqui mesmo. O que você vai fazer é juntar simplesmente a cópia da sentença, né, e ir lá executar, juntar na execução e pronto, porque a escolha hoje, para facilitar a execução, a escolha é sua. 3 lugares. Seu domicílio, domicílio do executado, ou no lugar de bens. Gente, quando eu estava na primeira vara, nós fixamos uma pensão aqui em Belo Horizonte, a mulher mudou para o Rio com o filho, foi executar lá, o juiz declinou da competência. Eu falei muito a contragosto, ainda tem que suscitar conflito negativo para o Superior Tribunal de Justiça, não é que é juiz de federação diferente, atrasando todo o desfecho. Mas aí o ministro ainda, eles analisam mais ou menos, falam, não, mas esse juiz errou, então declina, né? Fala, não, o senhor vai ficar cumprindo, o juiz do Rio só vai cumprir os atos das execuções até que a gente decida essa questão do conflito negativo. Com essa proposta do atual CPC, acabou, né? A escolha é sua, né? Bom, outra proposta que acho que, se os senhores defensores, advogados analisarem, vai ser bom, é a prevista no artigo 529. É o que permitiu desconto em folha. Permitiu desconto em folha, inclusive das parcelas objetos de execução. Porque como que seria o caso prático? Você está executando, evidentemente, porque ele não tinha um emprego fixo, né? Ou é profissional, ou estava desempregado. Você sabe que ele começou um novo emprego, já pede para oficiar para descontar as parcelas agora, estanca o sangramento, né? Estanca o débito. Com relação a essas parcelas, porque, evidentemente, tem que ponderar. Ele está no emprego recente, pode até ser preso, mas perde o emprego naquilo que você já está recebendo as parcelas mensais. Então, a lei inteligentemente diz que não, essas parcelas também objeto de execução pode ser descontado na folha de pagamento, desde que não ultrapasse 50%. Mas aí é fácil fazer um cálculo até como se fosse financiamento de BNH, não é isso? Já que você está recebendo em dia a prestação, a pensão mensal, parcela a longo prazo, porque você já sabe que vai receber aquela e um pouquinho. Porque se você sobreviveu até esse momento, foi a mãe que heroicamente arcou com esses alimentos. Então, ela poderia parcelar. Eu acho que é uma maneira inteligente e vai essa proposta ao encontro da conciliação que é ditada pelo novo CPC, tentar conciliar na audiência, incluindo as parcelas vencidas até aquele momento, na folha de pagamento, juntamente com a parcela mensal. Pronto, resolveu o assunto. Né? Acho que no acordo pode até falar assim, o débito hoje é X, vai ser descontado em tantas parcelas, porventura, se ele perder o emprego e não pagar, vence antecipado e prisão automática por 60 dias. Eu não teria dúvida nenhuma em homologar um acordo nesse sentido, porque também ele pode estar, né, aventureiro, está lá só mesmo para burlar, e etc. Bom, continuemos. O artigo 531 tentou também resolver uma situação. Ele diz, a execução é dentro ou fora dos autos da ação de alimentos ou da ação de divórcio.
Então, é muito fácil de entender essa proposta. Diz que os alimentos provisórios são executados em apenso. Os alimentos definitivos dentro dos próprios autos. Qual que foi a moral dessa historinha do legislador? Se os alimentos são provisórios, se você atravessa uma execução lá dentro, você vai atrapalhar o andamento da própria execução. Por isso, os alimentos provisórios devem ser executados em apenso. Os definitivos já acabou, não vai atrasar nada, se executa dentro dos próprios autos. Eu não sei se vocês também sabem, vale, se os juízes estão obedecendo essa, porque para querer fazer números, talvez eles determinem que também, mesmo os definitivos, sejam em apenso aos autos, mas está contra a lei, né? Poderia a corregedoria interferir neste caso, que é dentro dos próprios autos, porque já não vai ter mais prejuízo algum com relação ao andamento da ação. Bom, outra proposta excelente, a crítica que eu faço assim, porque nós estamos no artigo 528. Aí, quando se tratou de execução indireta de título executivo extrajudicial, ele foi lá para o artigo 911. Por que não colocou lá um parágrafo no 528 para deixar tudo, né, para facilitar o manuseio do novo código? Então, o 908 vem corrigir um grande equívoco, que é a chamada execução indireta de título executivo extrajudicial. Porque nós sabemos, né, que um dos grandes avanços foi o divórcio cartorário. Desde que a mulher não esteja grávida, não tem filhos menores, não é isso? E, evidentemente, que haja consenso, você pode ir direto no cartório. Mas antes desse código atual, acho que era irresponsabilidade do advogado fazer no cartório. Porque no cartório, por escritura pública, o cônjuge necessitado poderia, sim, estabelecer alimentos, não é isso? Não há vedação legal nenhuma. Mas alguns juízes entendiam, interpretando literalmente o 733, que é repetido pelo 523, que lá fala assim, cabe a execução da sentença ou da decisão que fixou alimentos. Aí eles argumentavam, escritura pública não é decisão, e nem sentença. Então, não dava execução indireta, e você ficava nessa responsabilidade, de maneira que, embora fosse faculdade de você fazer o divórcio no cartório ou em juízo, quando não existe menores e a mulher não estava grávida, por questão de responsabilidade, você tinha que levar para homologar o divórcio em juízo, para ter o título executivo. E a questão era tão séria que, mesmo no IBDFAN, num desses congressos, foi debatida essa. Eu falei, gente, vamos pensar um pouquinho, positivismo nos deixa muito preguiçosos. Dê uma interpretação extensiva, onde se leia, no 733 ainda eu falava, onde se leia sentença ou decisão, leia também escritura pública. Não constou na época, porque não tinha o divórcio cartorário. A partir do momento que foi admitido, temos que dar uma interpretação extensiva, ou seja, uma elasticidade a esse artigo de lei, né, para encampar também. Mas aí o pessoal confunde tudo. Né? Ah, Nilton, mas você está querendo dar uma interpretação extensiva em matéria penal? Quem falou que isso é penal? Nós estamos dizendo que isso é uma sanção civil. Pode ser tranquilamente. Mas eles não admitiram hipótese alguma a ponto de, antes do código atual, permitir ser expresso, já tem até projeto de lei lá, que foi arquivado, para acrescentar lá também sentença, decisão e escritura pública. Naquilo que, numa interpretação extensiva, nós resolveríamos tranquilamente. Outra questão que começou a ser discutida é com relação aos alimentos ressarcitórios. Por exemplo, alimentos advindos de acidente, né, de veículo, e o que causou o acidente culpado, pagando alimentos para os menores. Alguns doutrinadores falaram, porque no CPC agora colocou nessa parte de execução indireta, cabe também com relação a esses alimentos. Falei, não, estão confundindo de novo. Colocou lá porque o legislador nem sempre é bem organizado, né? E naqueles aditamentos lá no Congresso, eles aproveitam um espaço que tem para colocar o que estão chamando de jabuti, jabuticaba ou fancristém, né? O nome pouco interessa. Agora é jabuti, né? Então colocaram lá. Mas alimentos ressarcitórios não é. Chegou a ponto de, lá pelas tantas, o advogado querer também que nos honorários fosse permitida a prisão, porque os honorários são alimentos dele.
Olha, mas então agora só cabe prisão, nós generalizamos, né? Não é bem assim, não. E é interessante em se tratando de alimento ressarcitório, porque também nos conduzem automaticamente, nos já pacificar doutrinariamente, alimentos compensatórios, não é isso? Que é uma construção jurisprudencial, evidentemente com olhos em legislações estrangeiras, porque nós não temos a lei dos alimentos compensatórios. E, na verdade, alimentos compensatórios não são alimentos coisíssima alguma, deu o nome de alimentos. É uma compensação pelo desnível econômico em razão do divórcio. Se você casou com um homem rico, não necessariamente você tem que ficar pobre, em razão do divórcio. O homem, por sua vez, que tente, estrategicamente, não dar tanta regalia para a esposa, que depois ele não paga alimentos compensatórios, né? O pessoal tem que agir estrategicamente. Não, eu sou bem favorável aos alimentos compensatórios, acho até que pode, numa petição... Quando já passou aí? Está tranquilo? Eu estou vendo conversa aí, opa, já trazei. Eu acho que pode, tranquilamente, numa ação de alimentos, você pleitear tanto os alimentos que nós vamos chamar aqui os necessários, como os alimentos compensatórios, a causa de pedir, né? Aliás, a causa próxima é diferente. Um é para a sua necessidade, o outro é para recompor o desnível econômico que em razão do divórcio você se tornou pobre. Agora, alimentos compensatórios não cabe execução indireta, só cabe execução direta. Eu não sei, se nós estamos chamando de alimentos, deveríamos ter a coragem de permitir também a execução indireta, não é isso? Mas o contra-argumento é no sentido que essa execução não vai ser frustrada, porque tem compensação, porque a outra é rica, então vai ter meios de você penhorar, e por isso não deixa executar. Deixa executar com pedido de prisão. Bom, outra proposta que ainda está em construção na jurisprudência, que eu acho que nós devemos pensar com certa parcimônia, é o famoso artigo 139 do Código Civil, não é isso? Aquele que permite o juiz aplicar recolhimento de passaporte, me dá aqui a sua carteira de motorista, você não vai poder ir no barzinho quando não pagar alimentos, qualquer outra medida. Eu tenho um pouco receio, eu não sou favorável à aplicação automática dessas medidas permitidas pelo artigo 130, e no acordo que eu estava verificando aqui, que vai ao encontro dessa minha proposta do Rio Grande do Sul, é que, por exemplo, lá proibiu, né, houve a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor do executado, mas porque já tinha tomado todas as medidas possíveis para executar. Eu acho que, se você executou indiretamente, se decretou a prisão e não conseguiu localizar, se já lançou o protesto, não conseguiu localizar, eu acho sim que aí já estaria o caminho aberto para uma dessas medidas. Recolhe, oficia o DETRAN para recolher a carteira, porque aí ele vai ser localizado. Agora, se inverter, já querer automaticamente, né, que recolhe a carteira, acaba duas pessoas morrendo de fome, o pai, o filho e talvez até o Espírito Santo, nessa brincadeira. Medidas boas, mas depois de esgotados os esforços no sentido de localizar bens do devedor, ou de localizá-lo numa execução indireta. E aqui também nós entramos um pouquinho na responsabilidade avoenga, não é isso? Ou seja, prisão de alimento dos avós. E eu nunca concordei com a doutrina, principalmente do Tribunal de Justiça, que primeiro você tem que executar os pais, primeiro você tem que entrar com a ação de alimentos contra os pais, você tem que executar o pai para depois entrar com a execução dos alimentos contra os avós. Nessa hora a criancinha já morreu, está em outra dimensão. Você já sabe que o pai está desaparecido, na declaratória de paternidade ele foi citado por edital, aí você vai executar os alimentos, vai citá-lo por edital, nomear curador, já sabendo de antemão que não vai localizar coisa alguma. Eu tentei na primeira vara dizer que poderia entrar diretamente contra os avós,
e os avós que chamassem ao processo o filho ou demonstrasse que ele teria condição, invertia o ônus da prova. Mas o tribunal não aceitou hipótese alguma, extinguiu todas as ações que eu tentei levar adiante, né? Tentei também depois falar assim, venha com litisconsórcio passivo, já que alimentos é obrigação divisível e não solidária, vem com os alimentos contra o pai e contra os avós, concomitantemente, porque aí fixa os alimentos provisórios, você não é obrigado a executar todos, você pode escolher, você escolhe os avós. O tribunal também não deixou. E veio súmula de 1 ano atrás do superior falando a mesma coisa. É obrigação subsidiária e complementar. Portanto, primeiro esgota toda a ação contra o pai, né, para depois executar os alimentos. E que eu chamava a atenção lá na primeira vara desse erro grosseiro, o pai não pagou, você executou, decretou a prisão, lá vinha um advogado executando aquele valor que o pai que foi condenado. Ou seja, primeiro você tem que passar no processo de conhecimento e buscar um título executivo judicial através da sentença numa ação de alimentos contra os avós, e não executá-los diretamente, você está cerceando o direito de defesa da própria pessoa. Então, eu acho que o artigo 130 veio facilitar, né? Recolhimento, proibição de dirigir, recolhimento da carteira, de frequentar clubes, etc. Tem que, porque isso aqui, gente, nós já tivemos um debate, inclusive, com relação a débito de condomínio, e o superior essa semana decidiu, eu estava com medo de errar. Não estava querendo deixar o devedor de condomínio participar ou frequentar as áreas de uso comum. Falei, se o Supremo encampar uma medida fascista dessa, está indo contra a própria dignidade do devedor. Porque, ou não, o devedor tem a sua dignidade a ponto de você não poder fazer lista negra, tem que respeitar o direito dele da cana, está na lei, né? Então, não sejam tão agressivos assim. Se ele não pode nadar onde todo mundo está nadando no condomínio, jogar peteca quando todo mundo está jogando, todo mundo sabe que ele é devedor, então ele está numa lista negra invisível do condomínio. Mas, graças a Deus, o superior teve, mais uma vez, juízo e falou, não, ele pode frequentar. É mais ou menos aqui que a defensoria sempre teve essa problemática para solucionar, ou seja, o pai não paga pensão, a mãe não deixa ele visitar, não é? Isso condiciona uma coisa com a outra. Está fazendo a mesma coisa. As mulheres são sábias, elas já estavam aplicando o artigo 130 antes dele existir na legislação brasileira, né? Por isso que eu respeito muito as mulheres, né? Bom, agora uma outra proposta que eu comecei a gostar e está cada vez mais firmando, porque, gente, o que pior rende no Brasil, você sabe o que é? O pior rendimento no Brasil? Um tal de FGTS, a maior enganação, né? Tirou a estabilidade desde 67 e trocou para o FGTS. O FGTS só dá lucro para quem? Para a Caixa Econômica Federal, que paga menos de 0,4% ao mês e empresta a juros altíssimos aí. Então, nós sabemos que o superior tem admitido a penhora de FGTS para quitação de alimentos, né? É uma maneira que você tem de não deixar esse dinheiro parado lá. E eu acho óbvio, né? Porque eu acho bom, porque a criança está passando fome, fica aquele dinheiro lá parado. Peça a penhora, peça o bloqueio desse valor. O superior sustentou por alguma vez. Teve divergência, mas vai prevalecer, né, que a liberação do fundo de garantia. Eu sei que lá pelas tantas vai ter um acordo aí, né, que o marido vai falar, ó, me executa e penhora, e depois nós rachamos FGTS. Mas é em prol deles, né, deixa eles fazer isso. É melhor do que a Caixa ficar remunerando pessimamente, não? O governo não está liberando para injetar dinheiro na economia? Não vai liberar mais? É uma maneira de injetar dinheiro na economia, né? Para terminar, uma questão que desde a primeira vara eu brigava muito com a promotora é o seguinte: é possível acordo, o pai deve, por exemplo, 15 mil de alimentos, é possível acordar o pai fazendo uma contraproposta de 4 mil, homologar, extinguir a execução? A promotora, lembro bem, fiquei traumatizado com a atitude dela, o pai veio de São Paulo querendo fazer um acordo, ele devia em torno, não sei o valor, mas vamos falar, 15 mil, ele queria pagar 5.
Aí eu comecei a ouvir a mãe, se ela aceitava, a promotora já falou, em hipótese alguma, alimentos é renunciável. Falei, calma, doutor, ainda estou negociando com a mãe da criança. Não vou aceitar isso. Bateu a porta e foi embora. É porque ela defendia muito com afinco a criança, estava no papel dela. Aí eu falei assim, aí ele falou, doutor, como é que faz? Eu quero uma garantia, e a mãe aceitou. Eu falei, ó, eu acho que é possível, mas falou, não, mas sou advogado dele, eu quero uma garantia que o meu cliente vai embora, que não vai ser preso, que não vai ter mais aborrecimento. Aí eu respirei um pouquinho, pedi 1 minuto para pensar, falei, já resolvi o seu assunto. Promotora não está aqui, vamos fazer o seguinte, nesse momento a mãe está dando quitação do valor 10 mil, que ela recebeu em moeda corrente no dia de ontem, resta pagar 5 mil reais, que será pago dentro de 5 dias, sob pena de prisão automática. Prologuei o acordo, resolveu o assunto. Mas o que é renunciável, que a doutora promotora confundiu, é a ação de alimentos. O quanto debeato, o valor devido, é plenamente renunciável, barganhar, porque então não precisava marcar audiência de conciliação na vara de família, se tratando de execução. E eu acho que a mãe que sustentou, porque o menino comeu, ela subrogou nesse crédito, portanto, ela pode até perdoar. Porque, ó, sabendo disso, que algumas mulheres pediam prisão, a hora que o juiz decretava a prisão, ela negociava com o marido, ou eles acabavam namorando de novo, né, se encantava, tinha aqueles encontros, a chegada no outro dia sorrindo, com a pele bonita, cabelo muito bonito, ó, doutor, ele já pagou tudo. Falei, pagou em pecúnia e in natura. O que o senhor falou? Não, não interessa saber o que aconteceu na sua vida. Teve tanto juiz querendo ser mais realista do que a própria realidade, é exemplo dessa promotora, sem nenhum desmérito para os promotores. Eu gosto muito deles, eu tive promotora que conseguiu transformar divórcio consensual em litigioso. Eu falei, não, que beleza, só para você ver que coisa linda, né? Então, eu acho importantíssimo mesmo essa proposta na vara de família. Então, tinha juiz que só aceitava a quitação se viesse o depósito bancário. O que o tribunal falou? Você está abuso de autoridade. Ué, se ela deu quitação, é problema dela. Né? Ela que é responsável. Então, voltou nessa proposta. É perfeitamente possível negociar débito alimentar. É perfeitamente. Entra naquela proposta, né, do artigo 1707, a questão de renúncia de alimentos. Lá, na verdade, é renúncia à ação de alimentos, né? Que sempre tentaram, o artigo 1707, repete o 404 do Código anterior, que não pode renunciar a alimentos. Qual que foi o entendimento, mesmo contra uma súmula que tinha aí? Que essa proposta é direcionada a cônjuge, que cônjuge não que essa proposta é direcionada a filhos e não a cônjuge, porque cônjuge não é parente, portanto, pode até renunciar à ação de alimentos do cônjuge. Mas aqui nós estamos discutindo renúncia de débito alimentar. Porque, inclusive, se a mãe nunca executar, o filho atinge a maioridade e depois vem a prescrição, é uma renúncia total de alimentos. Se ela não pudesse negociar aqui, bastava ela deixar de executar, ter um promotor legitimidade para exigir que a mãe entre com a ação de execução de alimentos? Não tem. Agora ele entrou, não pode negociar, é perfeitamente possível. E essa proposta também de negociar o quanto alimentar vai ao encontro do novo CPC. Conciliação, conciliar o tempo todo, aproximar. Nós estávamos discutindo no Serviço de Assistência Jurídica, eles pediram para eu falar um pouquinho sobre a vara de família, minha experiência. Aí eu estava falando sobre a execução de alimentos, tinha uma assistente social lá, falou assim, eu sou contra a execução de alimentos com pedido de prisão, isso afasta o pai. Falei, doutora, só está redondamente enganada. Primeiro, se você já está executando, o pai já está afastado. E, às vezes, em razão do choque da prisão, às vezes você aproxima. Então, essa questão é muito relativa, mas não aplica sociologia onde que é jurídico, não, que não dá muito certo, não. Manda esses alunos aí executar esses alimentos e vão ver. Faz uma pesquisa aí de final de um ano, se aproximou, ou se não. Eu acho que chama para negociação, tenta, né, aproximar, às vezes há um bloqueio que precisa de uma audiência, precisa de pessoas.
principalmente na área de família em execução, nessa época de conciliação, mediação, o defensor, o advogado, é o primeiro mediador, o primeiro conciliador. No seu escritório, na Defensoria Pública, tem necessariamente que ter um local para mediação e conciliação, porque dessa mediação e conciliação vai evitar algumas demandas, vai aproximar as partes, ou na mediação e conciliação a pessoa acredita no defensor, no advogado, e dali, se você achar que precisa, pode até indicar um psicólogo, um assistente social, ou um psiquiatra, porque se você manda diretamente a pessoa para um psicólogo sem um trabalho, né, no Brasil a gente acha que vai para o psicólogo porque está doido, então você perde o cliente, né? Então, eu acho que essa proposta de conciliação, então, a grande novidade desse CPC, que nada mais fez do que consolidar o que a jurisprudência já falava, a doutrina falava, essa permissão de alongar até 50% essa possibilidade de acordo, mesmo com relação à dívida pretérita. Acho que era isso que eu tinha para falar, pelo menos o papel aqui acabou, né? Foi um prazer, tá, poder falar com vocês. Estou lá no tribunal, mas continuo professor de Direito de Família. Gosto, acho que precisa sim uma dedicação especial em se tratando de áreas relacionadas com família. Acho que o defensor, o advogado, o promotor, o juiz tem que ser vocacionados, não apenas carreirista, porque senão vai estressar, não vai dar certo na vara de família, né? E que precisa de uma atenção muito especial esse processo da vara de família, sempre pensando, porque essa questão de massificação, às vezes, nos torna autônomos. Mas eu acho que temos sempre que pensar que atrás de um processo desse tem uma família em desordem, e que nós temos que resolver o mais rapidamente possível essas questões envolvendo família. E resolver não significa conciliar onde já há desafeto. O divórcio resolve muitos casos, resolve brigas dentro de casa, resolve agressões, etc. Resolver no sentido de colocar um fim nisso e a pessoa ter oportunidade de uma nova vida, de recomeçar de novo. Então, muito obrigado por poder estar aqui conversando com vocês. Boa noite a todos. Bom, doutor Newton, longos anos já que eu venho acompanhando o seu trabalho e sempre surpreendendo, né? São palestras sempre muito esclarecedoras, muito bem proveitosas para a gente. Eu estou aqui lembrando, não sei, não vou me lembrar um ano, não sei se foi em 2009 ou no finalzinho, mas creio que foi em 2009 ou início de 2010, nós já fizemos um protesto no cartório. Eu ia falar. Só lembra? Pulei aqui. Nós já fizemos um protesto, me salvo engano, foi o primeiro aqui em Minas Gerais. Nós fizemos duas artes. Esse protesto, que o tribunal resistia, hoje São Paulo e Curitiba já faz o protesto, e também nós fizemos, essa foi a maior arte, recasamento de pessoas divorciadas. Lembra disso? Lembro. Escrevemos até um artigo. Qual que foi a nossa proposta? Porque restabelecer a separação é fácil, está expresso lá, é estabelecimento da sociedade conjugal. Aí o Wagner levou lá, o doutor Wagner, olha, o casal quer divorciar. Divorciamos na hora. Uma semana depois volta o doutor Wagner, não tem probleminha, o casal quer recasar. Falei, faça aí um requerimento de recasamento e o trabalho vai ser para o promotor não apelar, porque se ele apelar, nós dois perdemos, né? Mas qual que foi a analogia? No 226, parágrafo 3º, que fala que o legislador deverá facilitar a conversão da união estável em casamento, porque nós não podemos facilitar o recasamento de quem já era casado. Aqui, ó, foi bonito, ninguém apelou, nada. Senti-me importante naquela hora. Exatamente. Vai ter que ser, eu acho que tem que ter, igual você falou, na área de família não podemos ser muito positivistas, né? Mas é isso, gente. Eu vou pedir desculpa a vocês, porque quem deveria estar aqui no meu lugar é o doutor José Roberto, mas ele está numa audiência em Nova Lima, por volta de 17h20, ele me ligou, falando que estava saindo de lá, mas eu mesmo não quis deixar ele muito pessimista, não. Eu pensei, nesse horário, no trânsito que estaria, não vai chegar daqui nunca, né? Infelizmente, realmente não chegou.
E o objetivo é esse, o Instituto Brasileiro de Direito de Família, aqui de Minas Gerais, né? Ele tem um nível nacional, tem um nível estadual. O objetivo nosso realmente é esse, é fazer um encontro mensal, para a gente estar aqui batendo papo do dia a dia do direito. Né? Nós não queremos muito ficar discutindo doutrina, realmente falar assim, o que a gente está passando no dia a dia, as soluções que a gente pode encontrar, né? E debater isso. Né? Eu acho que vai dar certo. Eu agradeço muito o doutor Nilton, né, por estar inaugurando esse trabalho para a gente. Gostaria de passar aqui um certificado. Né? E... Agradecer também a doutora Eden, né, por ser essa parceira nossa aí da Defensoria Pública nesse projeto. E agradecer a vocês também, né, pela presença e dizer que estamos à disposição. Tá? Algum tema que vocês quiserem que nós venhamos a explorar aqui oportunamente, estamos abertos para isso. Tá? Doutor, mais uma vez, muito obrigado, sucesso para o senhor. Tá, ok. E a todos vocês também. Agora, se alguém quiser fazer alguma pergunta, desculpa. Prazer. Alexandre? Obrigado. Eu tenho uma dúvida comigo, é o seguinte, uma esperança de que possa se efetivar o que eu vou trazer para o senhor. Uma negociação dos alimentos com o gestor, com aval dos avós paternos. É possível? Me explica melhor, desculpa. Vamos negociar o débito com o gestor, com o pai. Com o pai, com o genitor. Ah, tá. Mas como o pai, há muito, já vem impossibilitando o recebimento, nós vamos trazer os pais dele como garantidores. Mas num procedimento de jurisdição voluntária, requerimento. Exato. Numa de conciliação, por exemplo. Possível, perfeitamente. É possível? Possível. Porque o que começou com o artigo 57 da Lei do Juizado, que qualquer transação, negociação pode ser homologado, hoje o CPC prevê expressamente lá na jurisdição voluntária. Qualquer acordo pode ser homologado. E o próprio 911 permite a execução, não é isso? Eu acho até que poderia tentar, mas não correria esse risco não, porque os juízes são bastante formais, né? De não precisar nem homologar, porque o 911 fala título executivo extrajudicial. Mas não, faz lá no seu escritório, leva a homologação como mero requerimento e pronto. Aí eles seriam responsáveis, sim. Eles não são obrigados a aceitar. Se eles aceitarem, fiança é algo espontâneo, não é isso? Porque vai proibir em prol do próprio neto uma fiança nesse sentido. Acho sim. Nada. Oi. Boa noite. Obrigada pela palestra. O senhor comentou sobre os alimentos compensatórios. Meu nome é Samanta, eu sou defensora pública, titular da Defensoria Especializada da Defesa da Mulher em Situação de Violência aqui de Belo Horizonte, do NUDEM. E a gente faz iniciais de família para as mulheres que estão em situação de violência doméstica e familiar. E um dos pedidos que a gente faz, quando existe a necessidade, são os alimentos compensatórios pela violência sofrida, pela violência psicológica. A mulher que ela sofre a violência, ela é proibida de trabalhar durante todo o período do casamento, por ciúme excessivo e tudo mais, ela não consegue depois do divórcio, sequer ter uma profissão, sequer ter alguma forma de renda. E aí, muitas vezes, a gente cumula os alimentos tanto para a criança quanto para a mulher, mas nesse aspecto de compensatórios. E aí o senhor estava falando sobre a execução, que não se admite a execução indireta pelo fato de que o réu ele é rico. Nesse caso, dos alimentos compensatórios pela violência, ele não seria, né? Não existiria isso. E aí eu queria saber como está isso no tribunal, porque eu sei que é um entendimento minoritário. A gente faz as nossas petições com base na Maria Berenice Dias, num livro que ela escreveu sobre a Lei Maria da Penha. Isso. E eu queria saber como está isso no tribunal, se tem sido aceito. Como é que fica esse acordo? É acordo que vocês fazem? Não, nada é acordo. É litigioso, Tem medidas protetivas, né? Não existe conciliação e mediação, via de regra, salvo casos excepcionais. Parabéns aí pela... A Maria Berenice é Pinova, né? A gente querer inovação é com a Berenice mesmo. É uma outra maneira, né? Esses alimentos compensatórios, acho que vai mais
junto à perda de uma chance, né, o princípio, não é isso que a pessoa... Mas eu acho que, nesse caso, caberia execução indireta, porque esse outros alimentos é diferente, não é isso? Para compensar, nós estamos tratando... Aí já é, na verdade, danos morais, não é isso? Indiretamente, ou qualquer uma outra coisa, em razão dessa atitude. Eu acho que o tribunal, dependendo de um bom advogado, vai tentar descaracterizar, mas que dá para segurar como aí alimentos compensatórios com execução indireta, é possível. O juiz poderia, mas na sentença, esclarecer melhor esse assunto. Mas, sabendo que, principalmente, essas violências acontecem em pessoas despossuídas, né? Eu acho que, se entender como só execução direta, vai ser um desserviço feito. Então, vocês têm que insistir sempre, é possível defender, sim, que cabe execução. Aqueles alimentos lá é para rico, esses alimentos é para pessoa castigada e, infelizmente, a maioria é pobre. Rico também apanha, em alguns casos, mas quem apanha, na maior das vezes, aí para vocês lá mesmo, acho que são os pobres, né? Acho que deveria tentar, sim, conseguir. Acho inteligente essa proposta, né, de fixar esses alimentos compensatórios, porque a pessoa ficou traumatizada, ficou fora de mercado, não pode trabalhar, né? Eu não tinha atinado, e interessante. Vou trabalhar um pouquinho nessa proposta também. Tá? Muito bem. Bom, boa noite a todos e todas, né? Trabalhou há muitos anos, doutor Milton. Sim, bastante. Muitos anos. E sobre a execução de alimentos, e ficou um... Gostaria que o senhor explanasse um pouco. Execução de alimentos no caso de ação de paternidade. Quanto mais tempo o pai conseguir livrar do Poder Judiciário, correndo de ter um mandato, mais tempo ele vai ficar livre de pagar a pensão alimentícia determinada pelo juiz ou pela juíza. A ideia que eu imagino é que, através do código do direito da criança e adolescente, da própria dignidade humana, da Constituição Federal, eu acho que poderia esse pai, fujão, quando fosse determinada a paternidade, que a pensão alimentícia fosse pelo menos a partir da data de nascimento da criança, e não da data em que ele foi citado, porque eu acho que aí há uma injustiça com relação, quanto mais tempo ele foge, mais tempo ele menos paga pensão. Eu gostaria de o senhor falar sobre esse fato. Eu acho que a súmula 277 já foi um grande avanço, era da sentença, não é isso? Passou a ser a partir da citação, porque é uma ação declaratória ex tunc. Alguém chegou a sustentar desde o nascimento, mas aí você vai para o código. Mas o senhor vai para o código. O que coloca em mora? A citação válida. Porque também ficaria uma arma na mão da mãe. E é uma questão psicológica. Eu deixo passar, a criança está com 17 anos. Estou descobrindo que eu ainda amo meu homem, que agora está com casamento marcado. Vamos entrar com uma ação declaratória de paternidade acumulada com os alimentos. Retroativo a 18 anos, você proibiu ele de casar. Eu acho que é um pouco perigoso, porque o menor representado pela mãe não está proibido de propor. Hoje nós temos até os alimentos gravídicos, que são transformados em definitivo. A ação nasceu, se não propôs o gravídico, por que não propôs imediato? Porque se não propôs imediato, a construção é de que não está precisando. Por que nasceu dívida pretérita, que ultrapassar 3 vezes não cabe à prisão? Porque pressupõe que não... Propôs a ação, só não consegue achar o pai. Cita por edital. 5, 6 anos para achar o pai. Não, mas não precisa disso tudo. Cita por edital, que já está retroativa a citação. E outra, o senhor está falando, mas, primeiro, pelo artigo 7º da Lei 8.560/92, aquela da mãe solteira que vai no cartório e registra, os alimentos passaram a ser efeitos da declaratória, nem precisa pedir mais. E segundo, ora, exceção à regra súmula 309, hoje o 528, parágrafo 3º. Porque, então, ele foi citado,
a ação declaratória de paternidade demorou 36 meses, então tem 36 meses de alimentos. Nesse caso, entendo eu que você pode executar com pedido de prisão esses 36 meses até 3 meses depois da sentença. Por quê? Porque antes você não tinha o título, então não há que se falar em dívida pretérita. Então, socorre um pouco. Agora, eu acho que a mulher vai agir como representando o menor estrategicamente. Ela, às vezes, não precisa e depois propõe que o menino está com 17, 18 anos para querer que retroaja a data de nascimento. Aí fica uma dívida em potencial, uma carta branca em nome da mãe. Então, nós temos que pensar, no sentido que ela pode propor de imediato, por que não propôs? Não propôs porque não está precisando. Mas é um entendimento, mas eu acho um pouco perigoso, doutor. Uma tese. Pessoal, muito obrigado. Tá, aí vamos aguardar agora o próximo, aí, se Deus quiser. É junho, final de junho. No final de junho a gente está divulgando aí. Tá bom? Agradeço a todos vocês a presença.